eu não posso resistir. Minha devoção quero te dar. Eu não quero me deixar levar. Meu coração é teu, Senhor. Eu me entrego por completo. Quero a vida que tens pra mim. Oásis nos espera. Liberdade eu só tenho em ti. Livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Oh lá lá, ao me entregar eu livre sou. Lá, 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 lá. Ao me entregar eu livre sou. Perdido estava meu coração, mas sua mão me resgatou. Nas cinzas eu poderia viver, a salvação onde encontrei. O seu amor não precisa esquecer. Pra sempre eu vou te acompanhar. Em sua graça caminharei, em liberdade eu viverei. Tu és minha liberdade. Te exaltamos, te louvamos. Teu amor, amor, amor não acaba. Tu estás em mim, meu coração é teu. Eu quero seu amor, vive em ti eu sou. Sua luz brilhou em meu coração, e da prisão tu me encontrou e me salvou. Esse mundo vai acabar, eu seguirei a te enviar, e cumprir o seu querer. Contigo sempre eu viverei. Tu és minha liberdade. Te exaltamos, te louvamos. Teu amor, amor não se acaba. Tu estás em mim, meu coração é teu. Eu quero seu amor, vive em ti eu sou. Tu estás em mim, meu coração é teu. Eu quero seu amor. Bom dia, buenos dias. Mais uma vez aqui para uma nova EBD. E continuamos com o livro de Romanos. Antes de prosseguir, vamos fazer uma oração? Pai de amor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa manhã, porque sabemos que este é o dia que o Senhor fez. E devemos nos alegrar nele, porque temos a bênção de estar aqui, porque temos a bênção de ouvir a tua voz, porque temos a bênção, Senhor, de aprender um pouco mais de ti. Abençoe cada um de nós, usa-me como canal de bênção para todos aqueles que estarão ouvindo ou ouvirão mais tarde. Usa-me, Senhor, que seja o teu canal, que não fale eu e sim tu através de mim. Estou à tua disposição, ó Pai. Abençoe cada um de nós. Por Cristo Jesus é que pedimos e te louvamos. Amém. Muito bem. Então, próximo slide. Você pode acompanhar.
esta lição através do link que está aí, tem o QR Code para você também acessar. Tem o link lá embaixo, ó, onde você vai achar essa aula e as anteriores também, tá bom? E seguinte, hoje a lição é a número 5, é o caminho da justificação. Seguindo, o texto básico é Romanos 3, do versículo 21 até o capítulo 4, versículo 25. Todo o capítulo 4. E o texto devocional é o Salmo 1. É um dos salmos que eu mais gosto para a minha vida, para aplicar na minha vida, que diz: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite, ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Ele é como uma árvore plantada junto à margem de um rio, e as suas folhas nunca murcham. E ele tem sucesso em todas as suas atividades. Mas os homens maus vivem sem direção e sem segurança, como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Amém? Então, presta atenção. Com quem você está se aconselhando? Presta atenção. Com quem você anda se sentando? Presta atenção. Com quem você está andando? Ok? O versículo-chave, na realidade, são 2 versículos. É Romanos 3, 23 e 24, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Seguindo, o alvo da lição. Ao estudar esta lição, nós teremos condições de saber que a justiça de Deus se revelou em Cristo, que só é possível obter a justiça pela fé na pessoa do Redentor, e de entender o caráter étnico, universal da justiça divina. Vocês me perdoem, porque tem essas palavras aí que eu não sei pronunciar direito, tá? A língua trava. Mas vamos ver. Seguindo, vamos entender que a justiça de Deus se revelou em Cristo. Só é possível obter justiça pela fé no Redentor, que é a justiça divina. Que a justiça divina tem um caráter étnico universal. É praticamente o alvo da lição. Sentir é confiar na justificação, pois é uma ação do Deus que não muda. Agir, viver a graça e não o peso e os ditames da lei, de forma digna e condizente à posição de justificado. Então, nós vimos que o tema da lição é o caminho da justificação. Vimos também que tudo aqui, o alvo,
O saber, sentir, agir fala de justificação. O que você entende por justificação? Vamos ver o que diz o dicionário. Seguinte. Diz significado de justificação. Ato de justificar, ok? De explicar a razão ou motivo para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Fundamentação, explicação. Aquilo que se usa para dar essa explicação, razão, motivo, justificativa. No jurídico, diz que é prova por meio de título ou testemunho, documento ou processo que contém essa prova. Ação de dar justificativas, de usar de subterfúgios para desculpa. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nos justificamos por uma ação, por algo que nós falamos. Na religião, diz o dicionário, que elevação do ser humano que, alvo da influência divina, se liberta da condição de pecador, voltando ao estado de inocência original. A palavra vem, a etimologia dele, a origem da palavra de justificação, é justificar mais ação. Então, é a ação de justificar algo, ok? Sinônimos de justificação: explicação, pretexto, esclarecimento, causa, desculpa, motivo e razão. Quantas vezes nós nos justificamos, ou desculpamos, ou explicamos algo que fizemos? Eu não tenho ido na igreja porque... Bom, hoje é pelo Covid, e antes? Eu não estou dando dízimo porque... E nos justificamos ações que deveriam ser naturais, nossas como cristãos. E damos justificativas para isso. Olha, esse mês eu não dei meu dízimo porque eu tive que comprar um remédio que meu filho estava com enxaqueca. Então, damos justificativas para isso, não crendo que Deus opera através de nós. Muito bem. Então, vamos ver o que diz a Bíblia. No seguinte, diz, Romanos para hoje. Você consegue discernir o significado de justiça de Deus? Você é capaz de transmitir aos outros o sentido da justiça divina? Você consegue? Eu creio que nós conseguimos, sim, nós vivemos isso. Mas justificar na acepção paulina, a que aqui fazemos alusão, significa declarar o justo. Atribuir justiça a alguém. Uma vez que, do ponto de vista de Deus, não há justo nenhum sequer. Como pode um Deus justo justificar o injusto? Como? Se Deus mesmo falou que não tem justo nenhum. Como que ele consegue justificar o injusto? Que Deus perdoe o pecador, nós entendemos isso. Mas atribuir justiça, declará-lo justo e ainda manter Deus sua própria justiça, como pode? Você já parou para pensar nisso? Como que Deus pode me declarar justa? Eu, pecador, ok. Porque o entender, o perdoar alguém, nós entendemos isso, né? Por exemplo, alguém entra na tua casa, rouba as tuas coisas, vai embora, leva, você fica com raiva, tem que pagar pelo que fez, ainda chutou teu cachorro. Você consegue perdoar
mas você não declara justo aquela pessoa. Como Deus, sendo justo, como Deus pode nos tornar justos perante Ele? É isso que Paulo vai explicar agora. É isso que nós vamos entender. Seguindo, como a justiça de Deus se revela. De Romanos 3, 21 o capítulo 4 inteiro, o apóstolo Paulo revela a maneira como a justiça de Deus foi aplicada a todos os que creem em Jesus Cristo. Então, tem 4 subtópicos nesse primeiro tópico. A justiça de Deus é fruto da sua promessa. Então, vamos ler Romanos 3, 21, que diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Então, a justiça de Deus, ela já vinha se manifestando anterior a Cristo pelos profetas. Os profetas já declararam o que vinha a ser a justiça de Deus. A justiça de Deus é mediante a fé. Versículos 22 e 23. Justiça mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, a justiça é mediante a fé em quem? Em Jesus Cristo, nele. E a justiça diz que é para todos, não é só para um determinado povo, é para os judeus, o povo dele, mas é também para nós, porque nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Então, a justiça de Deus é para mim e é para você também. A justiça de Deus é gratuita pelo mérito de Cristo. Romanos 3, 24 a 28. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É, porventura, Deus somente dos judeus? Não. Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé, não de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. Então, vimos aqui já também o ponto 4, que a justiça de Deus é gratuita pelo mérito de Cristo, o ponto 3, e a justiça de Deus é etnicamente universal. Quer dizer, é para todos. É para os judeus e é para os gentios. É para você e é para mim também. É para todos. Então, vemos aqui que mesmo nós, sendo pecadores, Deus nos justifica através de Cristo. Mas diz que
pela fé. E pela fé, nós temos o exemplo que Paulo dá no capítulo 4. Mas antes de continuar, nós temos hoje uma participação especial. Presta atenção, porque é para criança, mas nós somos como crianças, quando não temos ainda nos alimentado, crescido na fé. Mas entenda, porque está de uma maneira bem fácil para você entender o que é a justiça pela fé. E vai pra outra terra que eu vou lhe mostrar. Abraão, eu vou lhe abençoar. Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Você será uma bênção, o mundo inteiro será abençoado por sua causa. Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Aqui é a tia Débora Machado e hoje nós estamos aqui para contar essa história muito especial, né, com os nossos dois convidados. Eu sou a Sara, eu sou o Abraão. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre esse personagem chamado Abraão, e essa história ela está registrada aqui na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Essa história ela é longa e ela está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 12 até o capítulo 22. E aí nós temos a colaboração hoje aqui dos meus ajudantes. Então, nós vimos no início que Deus chamou Abrão e pediu, né, deu uma ordem a ele para que ele saísse da casa dele, saísse da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e fosse para um lugar que ele mostraria para Abrão. Mas Abrão não sabia onde era esse lugar. Mas Deus sabia. Então, vocês já foram viajar? É legal, não é verdade? A gente viajar, a gente tem que preparar a mala, né? Preparar as coisas que nós vamos levar, mas a gente geralmente sabe para onde está indo, né? Muitas vezes a criança, ela não sabe a localização ali geográfica, mas o papai e a mamãe, quem está dirigindo, conduzindo a viagem, sabe. É a mesma coisa com Abraão. Ele não sabia qual era o caminho, mas Deus sabia. E ele confiou em Deus. A Bíblia fala que ele confiou, que ele pegou a sua esposa Sara, que ele pegou todos os seus bens, animais, servos que ele tinha, e ele saiu em direção a essa terra que Deus prometeu que daria para ele. E Deus falou mais para Abraão. Deus falou para ele que através dele muitos seriam abençoados. E Deus também falou para Abraão que ele seria o pai de uma multidão, pai de muitas nações, que Sara seria mãe de muitas nações. Mas tinha um pequeno ou grande problema, vocês sabiam disso? Sara, a esposa de Abrão, ela não podia ter filhos. Ela não podia ter filhos. Ela era estéril. E Sara não podia ter filhos. Mas Deus falou para Abraão que ele seria o pai de multidão, que através dele Deus levantaria uma grande nação. E ele acreditou. Vocês sabiam que Abraão acreditou em Deus? Abraão acreditou que Deus era poderoso para realizar essa promessa. E eles saíram e foram caminhando e chegaram até o lugar. E Deus falou que ali Deus daria aquela terra para ele e para todos os seus descendentes. E a Bíblia diz que ali ele ergueu um altar de adoração para o Senhor. O tempo passou, Abraão já era de idade quando ele foi chamado por Deus, mais ou menos com 75 anos, e o tempo passou.
E Abraão estava envelhecendo mais e ainda não tinha filhos, mas ele estava confiando na promessa que Deus daria para ele. E aí aconteceu um tempo lá que apareceram 3 homens na tenda de Abraão. E ele saiu correndo e ele se prostrou ali diante daqueles homens. Um deles era o anjo de Deus. E ele ali alimentou aqueles homens e conversou. E esse falou assim: Abraão, quando eu voltar aqui no próximo ano, Sara estará com um filho nas mãos. E eles ficaram cara de espanto. Como assim? Abraão já tinha 99 anos. Era velhinho já. Sara já tinha quase 90 anos. Também era idosa. Então, naturalmente, o nosso corpo biológico, ele não geraria um filho nessa idade. Mas Abraão acreditou naquilo que Deus prometeu. E aconteceu que no ano seguinte, Sara recebeu a sua promessa. O filho da promessa chegou. O filho da fé chegou. Abraão, ele teve fé. Ele acreditou no impossível de Deus. Olha só, Abraão já, velhinho, Sara, e aqui estava o filho da promessa, que foi chamado de Isaque. Isaque quer dizer riso. E Sara, ela estava rindo agora de alegria, porque ela tinha nos braços dela a promessa de Deus. Ela e Abraão acreditaram na promessa de Deus, que era Isaque, o filho da promessa. Muitas vezes, crianças, Deus nos dá promessas e não acontecem da noite para o dia. Demora um tempo. E esse tempo que leva até Deus cumprir aquilo que Ele falou para nós que vai fazer, é o tempo em que Ele está provando a nossa fé. Provando se realmente nós acreditamos nele, se nós confiamos nele de todo o nosso coração, se nós permaneceremos firmes e obedientes com ele. Abraão foi obediente, ele saiu da casa dos seus pais, ele saiu da sua terra e ele foi para onde Deus mandou, ele obedeceu a Deus. E através dessa obediência dele, Deus foi guiando ele até chegar na terra que Deus havia prometido. Através da obediência e da fé, Deus deu a Sara o filho da promessa, que era Isaque. Mas o tempo passou, eles estavam muito felizes, afinal de contas, eles estavam ali curtindo, né, esse filho tão querido, tão abençoado. Abraão estava feliz, Sara estava feliz porque a promessa de Deus de ter descendência através da vida deles estava se cumprindo. Mas Deus fez mais uma prova com Abraão. Deus pediu para Abraão sacrificar o seu filho. E agora, crianças, como será que Abraão ficou? Deus pediu para ele sacrificar o filho, para ele entregar a Deus aquele filho. Vamos ver o que aconteceu? Então, crianças, Deus pediu para Abraão que ele entregasse Isaque, o seu único filho, como sacrifício. Que ele fosse até o monte Moriá e ali Deus mostraria onde ele deveria fazer um altar e colocar ali Isaque como sacrifício. A Bíblia não fala, mas eu imagino que Abraão tenha ficado muito triste. Afinal de contas, Deus estava pedindo para ele algo que era impossível, que deixaria o coração dele entristecido. Mas Abraão confiava muito em Deus. Ele confiava muito naquilo que Deus é capaz de fazer. Que Deus providenciaria alguma maneira para que o seu filho fosse poupado. E a Bíblia diz que eles foram. Que Abraão pegou 2 servos, o seu filho Isaque,
preparou tudo o que precisava e eles caminharam 3 dias até chegar no monte. Quando eles chegaram no 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu um lugar. Então ele disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado a Deus, voltaremos para junto de vocês. Então a gente entende que Abraão ele tinha fé, ele confiava que Deus providenciaria o cordeiro para o sacrifício no lugar de seu filho. E aí os servos ficaram, Abraão põe a lenha nas costas de Isaac e os dois sobem. E Isaac pergunta para ele: papai, eu estou vendo aqui a lenha, eu estou vendo tudo, mas cadê o cordeiro? E Abraão fala para ele: Deus proverá o cordeiro, meu filho. E eles sobem. Quando eles chegam no lugar, Abraão prepara o altar do sacrifício, amarra o seu filho, coloca sobre as pedras, e a Bíblia diz que ele ergue as mãos com a faca, o cutelo, para sacrificar o seu filho. Ele ergue as mãos. Quando ele faz isso, ele ouve uma voz do céu falando: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhes faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E quando Abraão olhou para trás deles, havia um cordeiro preso no arbusto. E então Abraão pega o cordeiro, coloca no lugar de Isaac, e ali ele sacrifica o cordeiro ao Senhor. E ali os dois adoram o Senhor, porque o Senhor providenciou o cordeiro do sacrifício. Crianças, quando Abraão fez isso, esse anjo falou para ele que ele seria abençoado, que a descendência dele seria numerosa, que a descendência dele seria como a areia do mar. Nós podemos contar os grãos de areia, nós não conseguimos contar os grãos de areia. Nós conseguimos contar as estrelas, nós não conseguimos contar a quantidade de estrelas. E a Bíblia diz que essa foi a promessa. A descendência de Abraão seria numerosa. Então Deus levantou para si um povo, o povo de Israel, o povo judeu. E desse povo, Deus preparou o cordeiro do sacrifício. O nosso cordeiro, o meu cordeiro, o seu cordeiro, aquele que tomou o meu lugar e o seu lugar na cruz, é Jesus. Então, de Abraão, Deus trouxe uma promessa que alcançou o mundo todo, que alcançou toda a humanidade. Porque Jesus, ele veio da linhagem de Abraão, ele veio da família de Abraão, Abraão, Isaac e Jacó. Lembram dessa história? Os 12 filhos de Jacó. Jesus veio dessa linhagem. Então Deus providenciou o cordeiro naquele dia para Abraão. Deus para Isaac. Deus providenciou o cordeiro hoje para mim e para você. Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus, ele veio no mundo com a missão de ir para a cruz no meu lugar e no seu lugar. Ele teve poder e autoridade para perdoar o meu pecado, o seu pecado. Ele nos tornou justos diante de Deus. Por causa da justiça dele, que nunca pecou, Jesus não cometeu pecado algum. Ele foi obediente desde o nascimento até a sua morte na cruz. Então, através dessa justiça de Jesus, eu e você somos justificados em Cristo quando nós cremos nesse sacrifício da cruz. E quando nós convidamos Jesus para morar no nosso coração, quando nós temos fé, quando nós acreditamos, fé é acreditar, é confiar em Deus, é confiar no seu amor, é confiar que Jesus é o Cordeiro que
foi sacrificado no meu lugar, no seu lugar, e que através dele, eu e você podemos ter o perdão dos nossos pecados, podemos ter salvação e a certeza da vida eterna, de que um dia Jesus voltará para nos buscar, porque ele disse que ele foi para o Pai preparar um lugar, né? Ele ressuscitou no terceiro dia, ele ressuscitou, ele está vivo, ele foi para o céu, voltou para o Pai preparar um lugar para mim e para você. E eu quero fazer uma oração com você hoje. Você que quer convidar Jesus para entrar no seu coração, eu quero que você coloque a mão no seu coração, que você feche os seus olhos e que você faça essa oração comigo. Senhor, eu quero convidar nesse momento Jesus para morar no meu coração. Que Jesus possa escrever a história da minha vida, que Ele faça parte da minha história. Perdoa o meu pecado, escreve o meu nome no livro da vida. Que eu possa caminhar contigo todos os dias, Senhor. Eu te recebo, eu te convido para ser o meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E que nós possamos ter a nossa fé firmada e fundamentada em Jesus. Um beijo no seu coração, criança. Até mais. Tchau, crianças. Até a próxima. Por meio de você. Que linda história. Muito obrigada, Débora. Maurício, por aceitar esse desafio e complementar assim a nossa aula hoje. Muito obrigada. Deus abençoe a vida de vocês e da sua família. As crianças lindas. Oh, meu Deus, vontade de apertar. Bom, voltando. Então, Abraão e a justiça de Deus. No capítulo 4 de Romanos, vemos que Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Temos que tomar muito cuidado, porque hoje, depois de 2000 anos após a abolição da lei pela morte de Cristo, há muitas igrejas que acham que devemos voltar à prática do culto a Deus, como era no Antigo Testamento. Dessa maneira, nós anulamos o sacrifício de Cristo. Então, toma cuidado o que diz. Então tá bom, então não vou seguir a lei porque a lei foi abolida total. Não, peraí, calma. Existem dois segmentos da lei que Moisés colocou. A lei moral e a lei que era de normas, que era dos judeus. Era para eles, porque quem passou pelo êxodo foi o povo judeu. Não foi você que passou por isso. Não foi você que foi escravo lá no Egito. Hoje nós temos outro tipo de escravidão, que é a escravidão do pecado, dos vícios. Mas nós não passamos por isso. Então, existem duas leis aí. Uma que é a moral. A moral você tem que seguir, que seria, né, o não matarás, não roubarás. Isso é óbvio que você não vai infringir, porque Deus não quer. Não adorarás outros deuses, a não ser o único Deus. Também isso é fundamental para nós. Adorar somente a Deus. Deus Criador, Deus que nos fez, Deus que mandou seu Filho para morrer por nós. E Paulo sofreu isso. Quer dizer, hoje em dia, nós queremos olhar para trás e fazer o que no Antigo Testamento faziam. Não é isso que Deus quer. Porque senão você está anulando o sacrifício de Cristo. Então, o próprio Paulo sofreu essa dificuldade com os judaizantes. Então, homens que queriam instituir a obediência à lei nas igrejas no Novo Testamento. E isso, infelizmente, está acontecendo hoje em dia, que temos que tomar cuidado
o que essas ondas, né? Porque são ondas, de repente aparece não, temos que seguir as leis judaicas. Não, peraí. Na ocasião, o apóstolo Paulo atacou de maneira muito dura esse pensamento na carta que escreve às igrejas na região da Galácia. E no capítulo 4 de Romanos, usou a vida de Abraão como testemunha de alguém que foi justificado pela fé em Deus e não nas obras da lei. Abraão não foi. Sabe por quê? Porque a lei não existia na época de Abraão. Moisés veio depois de Abraão. E Abraão foi justificado pelas suas obras. Que obras são essas? É a justificação pela fé. Nós somos justificados pela fé. Aí eu lembrei daquela musiquinha que nós cantava quando era pequena, justificados pela fé, temos paz com Deus. Né? É justificados pela fé. Então diz, a justificação pela fé glorifica a Deus. Que, pois, diremos, versículo 1 a 8, do capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Pois se Abraão foi justificado por obras, tem de se gloriar, porém, não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dádiva, e dívida, aliás. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Deus declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Aqui eu me lembrei de outra música dos Vencedores por Cristo, né? Bem-aventurado o homem a quem... Bom, o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Muito bem, então, justificados pela fé, glorifica a Deus. Não é para você se glorificar, olha, eu sou legal, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, isso não vai te justificar perante Deus. E sim a tua fé na sua obra redentora. A justificação pela fé é anterior à lei. E ele explica por quê. No versículo 9 a 12, o que diz? Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando era incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda era incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça.
e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Ele está provando que Abraão foi justificado antes da circuncisão. Então, não fazia parte da justificação de Abraão a circuncisão. Ele não estava debaixo da lei. Ele estava debaixo da fé que ele tinha em Deus. É isso que Paulo está ressaltando aqui. A salvação é chamada de bem-aventurança. Olha aqui no versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos? Ou também pelos incircuncisos? Essa bem-aventurança, você é feliz. Bem-aventurança significa feliz, o homem. Feliz, felicidade. Essa felicidade vem por você, através da justificação de Deus. Então, diz que a imputação da justiça de Deus a Abraão foi feita 400 anos antes da lei ser dada a Moisés. Então, não é pela lei que nós somos justificados. A circuncisão era apenas uma marca externa do que Deus havia efetuado no interior de Abraão, tornando-o patriarca, o pai de todos aqueles que viriam a crer em Jesus. E a circuncisão não era um sinal visível aos olhos de todas as pessoas. Era ele no seu interior, nele e Deus. É assim que nós somos justificados. Nós temos a marca de Cristo em nós. Nós temos essa marca da promessa em nós. Visível, você me vê? Não tem nenhuma marca de Deus aqui. É a minha vida, eu com Deus. Eu sei que eu estou selada. Eu sei que eu sou filha de Deus. Porque Ele me prometeu isso. Ele prometeu a todos aqueles que creem. A justificação pela fé suplantou a obediência da lei. Diz no tópico 3, que diz, Abraão não foi justificado por ela. Depois eu vou ler esse texto em outra versão, que dá para entender direitinho. Abraão não foi justificado por ela, primeiramente porque ela não existia, não foi pela lei. Pelo menos na forma escrita, e também porque ele não conseguiu cumprir a lei de Deus gravada no coração. Diz, Deus fez promessas a Abraão e ele acreditou. Deus prometeu que Abraão seria o pai de muitas nações, mesmo impossibilitado fisicamente. Nós vimos claramente na historinha, como a Débora contou a história de Abraão. Ele foi justificado antes de tudo isso, mesmo sabendo, pela sua idade avançada, a idade avançada de Sara, que seria impossível, ele creu que seria realmente pai de muitas nações. Vamos ler esse texto do tópico 3, que é do capítulo 4, do versículo 13 a 25. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva Português. Deus prometeu a Abraão e aos seus descendentes que o mundo ia pertencer a eles. Essa promessa foi feita não porque Abraão tinha obedecido à lei, mas porque ele havia crido em Deus e havia sido aceito por ele. Pois se aqueles que obedecem à lei vão receber o que Deus prometeu, então a fé é inútil e a promessa de Deus não tem valor.
Pois a lei traz o castigo de Deus, mas onde não existe lei, também não existe desobediência à lei. Portanto, a promessa de Deus depende da fé, a fim de que a promessa seja garantida como presente de Deus a todos os descendentes de Abraão. Ela não é somente para os que obedecem à lei, mas também para os que creem em Deus como Abraão creu, pois ele é o pai espiritual de todos nós. Como dizem as Escrituras Sagradas, eu fiz de você o pai de muitas nações. Assim, a promessa depende de Deus, em quem Abraão creu. O Deus que ressuscita os mortos e faz com que exista o que não existia. Abraão teve fé e esperança, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. E por isso ele se tornou o pai de muitas nações. Como dizem as Escrituras, os seus descendentes serão muitos. Abraão tinha quase 100 anos, mas mesmo quando ele pensou a respeito do seu corpo, que já estava como morto, ou quando lembrou que Sara não podia ter filhos, a sua fé não enfraqueceu. Abraão não perdeu a fé, nem duvidou da promessa de Deus. A sua fé o encheu de poder e ele louvou a Deus, porque tinha toda a certeza de que Deus podia fazer o que havia prometido. Por isso, Abraão, por meio da fé, foi aceito por Deus. As palavras foi aceito não fala somente dele, falam também de nós, que seremos aceitos, nós, os que cremos em Deus, o qual ressuscitou Jesus, o nosso Senhor. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados. E foi ressuscitado, a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Amém. O objeto da nossa fé é a pessoa de Jesus Cristo. Não tem como ser diferente. Que foi entregue em nosso lugar como aplicação da justiça de Deus. E que ressuscitou, evidenciando a vitória sobre a morte. Não há mais separação entre Deus e o homem. Porque lembra quando Jesus morreu na cruz? O véu do templo se rasgou, abrindo assim o canal direto com Deus. Não temos mais mediadores entre nós e Deus. É Jesus Cristo nosso mediador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus. Porque ele morreu, rasgou o véu, mas ele ressuscitou. A ruptura causada pela queda foi desfeita pela morte e ressurreição de Jesus, para que pudéssemos receber a imputação da justiça divina. É só assim que nós recebemos e somos justificados. Foi necessário que Jesus fosse o substituto em nossa morte e condenação. Por meio da sua ressurreição, fomos agraciados com a justiça diante de Deus. Próximo. Romanos para hoje. A fé fortaleceu a esperança de Abraão. A fé deu a Abraão lições sobre os atributos de Deus. Você pode dizer hoje que tem a mesma fé que outrora fortaleceu Abraão? Seguinte. Com base nesta lição,
Como você justificaria esta afirmação? Somos o povo mais feliz da terra. Manda aí no chat. Como que você justifica isso? Aí eu pus umas fotos assim para você matar a saudade de nós aqui no templo. Somos o povo mais feliz da terra. Seguinte. A conclusão. A fé salvadora aponta para o objeto da fé, a saber, Jesus Cristo, o homem Deus. A grande diferença entre o cristianismo e todas as outras religiões do mundo é a certeza da morte e ressurreição de Jesus. Testemunho que deve encher nosso coração de esperança e alegria. Por isso somos o povo mais feliz da terra, porque nós cremos num Deus vivo, um Deus que morreu por mim, se sacrificou por mim, mas ele não ficou morto, ele ressuscitou. A nossa crença é num Deus vivo. Nós temos essa certeza que as outras religiões não têm. Porque todos os demais morreram e ficaram mortos. Eles não ressuscitaram. Ninguém mais viu. Andando, comendo e compartilhando. Só Jesus. Por isso, sim, podemos afirmar: somos o povo mais feliz da terra. Porque a nossa justificação não é por aquilo que eu faço, e sim pelo que Cristo Jesus fez por mim na cruz. A minha justificação é no Senhor Jesus, que morreu por mim. Somos justificados pela graça de Deus, pelo seu amor incondicional, que deu seu Filho em sacrifício por mim e por você. Amém? Então, a fé salvadora aponta diretamente para Jesus. É através de Jesus que Deus nos justifica e nos perdoa. Amém? Vamos orar? Pai de amor, louvado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, o sacrifício de Cristo Jesus na cruz por nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque cremos num Deus vivo, um Deus ressurreto. O sacrifício de Cristo na cruz foi coroado com a ressurreição dele, Pai. E nós te louvamos por isso. Te agradecemos porque não merecíamos, mas tu te entregastes por nós. E somos justificados através do sangue de Cristo. A ti toda a glória, Pai, porque não é por aquilo que fazemos, e sim por aquilo que cremos. É a nossa fé em Cristo Jesus, que nos dá a vitória e a salvação e a justificação na tua presença. Pai, abençoe cada um de nós, mas abençoe também e prepara os nossos corações e a nossa mente para o culto de logo mais. Que possamos ouvir a tua voz, te louvar como tu mereces, Senhor. Aceita nosso louvor e a nossa adoração. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos de ti recebidas. Por Cristo Jesus é que pedimos e agradecemos todas as coisas. Amém e glória a Deus. Próximo slide. Agora às 10 horas tem Escola Bíblica Infantil. Coloque todos os seus filhinhos aí na frente da TV, do computador, para assistir a aulinha deles. E também se preparem, tá? Domingo que vem, a EBD vai ter uma surpresa. Surpresa até para mim, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas esse é o recado, tá bom?
Então, se preparem para domingo que vem. Venham todos e receber a bênção de Deus logo cedo pela manhã, tá bom? Um abraço, beijo a todos e que Deus abençoe cada um de nós e a você e a sua família. Amém?